outra semifinal, Flamengo 1, Corinthians 0. Essa história a gente vai contar agora. Estreia do Felipe Luiz como treinador, o Mengão muito motivado e o Corinthians que mudou a postura no segundo tempo. 9 finalizações, são muitas finalizações, hein? Muitas finalizações, hein? Existe um grande goleiro no gol, que foi meu companheiro também, mas eu vi um time que criou muitas chances, que conseguiu finalizar e que incomodou o adversário em todo momento. Então, fiquei feliz porque é questão de tempo que a bola entre, porque a qualidade é extraordinária. Eu tenho uma máquina na mão. Eu não sei o que está sendo falado, não sei o que está sendo julgado sobre o gol. Na minha opinião, não foi uma falha. E, óbvio, eu acho que poderia ter feito algo melhor, mas eu dei o meu melhor dentro de campo e acredito que posso ter ajudado bastante a equipe hoje. Eu saio daqui com uma expectativa muito boa, muito grande, porque eu sei do potencial da nossa equipe e eu sei o que a gente pode fazer dentro de casa. Cuando tenés situaciones y no la concretas, si es un mata-mata y tenés 2 partidos por jugar, le da la chance al adversario. A nosotros nos dieron la chance ahora. Jugamos de local, con nuestra gente, ya le hemos ganado a Flamengo en el Brasileirão y existe la posibilidad también que le podamos ganar en la próxima que viene. São duas sensações diferentes. O Flamengo venceu, tem a vantagem, construiu para fazer um placar bem elástico, poderia até ter goleado pelo volume de jogo. Porém, o Corinthians com 1-0 volta vivo. Vale lembrar que perdeu para o Juventude na fase anterior por 2-1 fora e depois 3-1 em casa. Então, isso dá esperança para o Corinthians e para o Flamengo traz alento, porque o time mostrou garra, vontade, intensidade, interesse no jogo. Caramba, que jogo do Flamengo, hein? O Ramon Dias falou que o Corinthians em casa é forte diante do torcedor. Também disse na coletiva, né, que quando você tem essas oportunidades, você precisa finalizar, precisa fazer o gol, matar logo o jogo nessa fase classificatória. Então deu esperança, né, pro Corinthians fazer um jogo melhor, mais vistoso. Por outro lado, Leirão, mesmo jogando em casa, você vai precisar sair um pouco pro jogo. A gente está falando de um time que, se conseguir repetir a intensidade, difícil fazer isso que o Felipe Luiz quer fazer, mas a ideia dele, pelo menos é o que ele falou na coletiva, de jogar com essa intensidade, eu acho complicado. Então o Corinthians vai ter um jogo bem difícil. Apesar de jogar em casa, precisando se expor um pouquinho mais, com a qualidade que o Flamengo tem, vai ser mais um jogo complicado aí. E ontem o craque da partida foi o Hugo Souza, ex-Flamengo, que você até falava que fez jus a cada centavo pago. 500 mil reais o Corinthians pagou para ele poder atuar na noite de ontem. E ele... Saiu de graça, né, cara, esses 500 mil, né? Foi o grande destaque, defendeu, apareceu, muitas bolas bem complicadas na cara do goleiro, ele foi lá e resolveu o problema. E o Corinthians, até no segundo tempo, se soltou um pouquinho mais e o Flamengo cansou, logicamente, porque imprimiu um ritmo na primeira etapa absurdo, acima do normal, foi criando uma chance atrás da outra. Aí o Corinthians vem, bola na trave com o Romero e o Flamengo vai lá e mais 2 bolas. O Corinthians teve uma com o Mateuzinho, mas estava impedido. Então, assim, um jogo muito movimentado, um lá e cá. No segundo tempo, agora no primeiro tempo, só deu Flamengo. Só deu Flamengo. Me arrisco em dizer que ali no segundo tempo também o Flamengo começa bem. Quando começa a pesar as pernas, o Matheus Gonçalves, por exemplo, jogador interessante, jovem, ele entrou muito desconectado do ritmo do jogo. Acho que você precisa aproveitar um pouquinho melhor a oportunidade nesse tipo de confronto. Do lado do Corinthians, quando ele corrige, Carille entra no segundo tempo, começa a ter um pouquinho mais de espaço devido a esse cansaço físico do Flamengo. O jogo ficou um pouquinho mais equilibrado, mas assim, até os 10, 15 minutos do segundo tempo, só dava Flamengo no jogo. Agora, bem no início da partida, aos 3 minutos de jogo, o Flamengo reclama de uma penalidade, uma bola ali no braço, na mão do Héctor, o centroavante escolhido para a partida pelo Ramon Dias, e avaliaram, o VAR analisou, o árbitro esperou o Wilton Pereira Sampaio e mandaram seguir o jogo. Aí está o lance mais destacado para cada um poder observar. Você está vendo o braço esquerdo? Muita gente comparou com o lance do Bastos no jogo do São Paulo, não é da Libertadores. Você está vendo o bração dele esquerdo aberto? Do Héctor? Sim. Ele salta, óbvio. Não acho que seja um movimento natural. Tá numa disputa de bola ali, tudo bem, mas esse braço ele tá aberto, né? Então, assim, a gente fala muito aqui, Loirão, sobre negócio de critério de arbitragem, né? Se ele desse esse pênalti aí, eu acho que não ia ter discussão nenhuma. Por causa... o Ronaldo discutiria. O Ronaldo E se ele, sabe assim, não ia ter discussão. Eu vendo o lance, revendo o lance,
do jogo, eu teria marcado a penalidade, por causa desse braço aberto. Eu teria marcado. E já ouvi gente de ontem para hoje falando que não, que um lance normal, que não teve a intenção e tudo mais, movimento natural, aquela coisa toda. Eu teria marcado o pênalti. Agora, quem precisava mesmo de um gol além do Flamengo era o Gabigol, uma questão pessoal, não é? Ele não vai às redes desde o jogo contra o Criciúma na 18ª rodada. E ele fez esse gol, só que foi anulado. Eu quero saber se, na sua opinião, foi bem anulado ou não, impedimento. Não, justo, hein? Tá bem justo. Tem várias imagens circulando por aí que deixam dúvidas. Na hora parecia impedido na transmissão. Na hora do gol, que é uma câmera de frente, parece que o Gabigol estava com o corpo bem à frente. Uma câmera de frente pro Gabigol. Aí eu falei, poxa, não vai ser gol. A câmera que traça a linha, que mostrou pra gente ali o VAR, ali eu vejo o Gabigol, assim, um pouquinho à frente. Bem ajustadinho, mas eu teria tomado a mesma decisão que a arbitragem tomou, dando o impedimento. Mas é um lance polêmico. Esses foram os lances mais controversos da partida. Agora, eu queria destacar também o Alexandro, que até você achava que o Ayrton Lucas poderia aparecer como surpresa. Mas não só ele e o Bruno Henrique começaram essa jogada do gol, como ele simula que vai cruzar e ele chuta e faz o gol. E para um jogador que está voltando, que ainda está pegando o melhor ritmo de jogo, foi bem importante definir esse placar. A posição do Alexandro, a posição essa lateral, você precisa estar muito bem fisicamente para você render. O lance do gol do Alexandro, bem no começo do jogo, o Gerson faz um cruzamento de perna direita e o Hugo tenta adivinhar e consegue naquele caso. Nesse gol aí, ó, você vê que ele está esperando um cruzamento e ele acaba sendo surpreendido e sofrendo o gol. Muito bem, já seguimos o assunto. Flamengo prejudicado, prejudicadaço, cara. Um pênalti não dado e um gol mal anulado. Pra mim tá na mesma linha, galera. A linha foi traçada errada, cara. É impressionante como os antes têm a cara de pau de falar que o Flamengo é beneficiado pela arbitragem, né? É impressionante. Eles falam de birra só pra encher o saco, porque todo mundo sabe que o Flamengo, toda rodada, é prejudicado. E o Corinthians foi beneficiado por causa da reclamação com a CBF. Entraram no STJD por causa da mudança de data. Fizeram um auê, né? Fizeram uma... Nossa, cara, fizeram um barulho desnecessário, cara. É impressionante a hipocrisia desses clubes de falar que o Flamengo é beneficiado, sendo que ontem o Corinthians foi ajudado pela arbitragem. E não falo só dos lances capitais, não. Falo também da arbitragem em cima de cartões amarelos. O Garro ontem entrou por trás e era para cartão. E o que o juiz fez? Não deu, porque se desse, o Garro estaria suspenso do próximo jogo. Corinthians ajudado sempre, né, galera? Depois os caras têm a cara de pau de falar que o Flamengo é ajudado. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!